Amém, queridos. Tensões. Muitas pessoas veem toda espécie de tensão e sentem toda espécie de tensão em suas mentes e corações em relação à palavra de Deus. As pessoas veem tensão entre o amor e a ira infinita de Deus, mas você vê que isso não existe na Bíblia. Quando você vê a adoração no céu, a adoração é igual, alegre e deleitosa, tanto quanto os atos de justiça de Deus são manifestos, quanto os seus atos graciosos são manifestos. As pessoas sentem e falam sobre tensão entre a soberania de Deus, e a responsabilidade humana, mas a Bíblia nunca fala sobre a soberania de Deus sentindo qualquer tipo de tensão. Paulo diz, porque ele disse a Moisés: não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se do meu Pai não lhe for concedido. Você vê que nenhum deles estão sentindo nenhum tipo de tensão aqui, não é? Eles estão declarando quem Deus é, e só quando nossos corações estão desconectados da palavra que nós começamos a ver tensão entre essas coisas, em vez de nos deleitarmos nela, abraçar a verdade de Deus e se ver. Essa é uma tensão comum também. Se ver e abraçar a soberania de Deus nos faz orar menos, então nós não entendemos sua soberania nem a oração. Quando não entendemos as coisas que nós temos dificuldade. Deus diz: eu amei Jacó e odiei a Esaú. Quem vê uma tensão aqui, é porque ele não entende nem a razão pela qual Deus ama um homem e nem a razão pela qual Deus odeia. Deus coloca sua ira, derrama a sua ira. Então, se ver e abraçar essa soberania de Deus nos faz orar menos, porque Deus é soberano, porque a história está em suas mãos, porque Ele está fazendo tudo que Ele fará, porque nada pode contrariar a vontade de Deus. Então eu oro menos. Então essa pessoa não entendeu a soberania de Deus e não entendeu a oração. Não há nenhuma tensão bíblica entre essa soberania de Deus, entre a soberania absoluta de Deus e a nossa vida de oração. O que há é o oposto, não é? Então a providência não torna a oração opcional ou incidental. É algo que está lá, mas não é importante. A soberania de Deus torna a oração vital e a oração indispensável. Não porque Deus não pudesse fazer de outra forma. Nunca pense que Deus não poderia fazer as coisas de outra forma. É óbvio que Deus poderia fazer as coisas sem oração. É óbvio que Deus poderia fazer cada um de nós se alimentar sem precisar de comida, ou seja, Ele poderia prover energia para os nossos corpos sem a necessidade de almoço, janta e café da manhã, enfim, Ele poderia fazer, mas é assim que Ele fez. E é assim que Ele fez porque Ele quis. Então não é porque Deus não pudesse fazer de outra forma. Deus faz tudo o que lhe agrada, da maneira que lhe agrada, e isso é exatamente a declaração de como Ele é soberano. Mas porque o Deus soberano escolheu com precisão, com sabedoria, pendurar muitos dos seus planos na oração do seu povo. E Ele não só declara o que Ele vai fazer, decreta o que vai fazer, mas como decreta também a oração relacionada àquilo. Ou seja, Deus decreta o que Ele vai fazer e os meios pelos quais Ele vai fazer. Deus decretou sustentar minha vida até hoje, e eu não sei por quantos anos, mas decretou fazer isso através de todos os processos, alimentação, respiração. Deus não poderia fazer diferente? Poderia, mas a sua sabedoria e poder fez assim. Então, ninguém na Bíblia
amou, enunciou a soberania absoluta de Deus, como o apóstolo Paulo. Ninguém mais. É óbvio que todos fizeram isso, mas ninguém fala disso com tanta paixão, alegria, não é como Paulo. Ainda assim, Paulo diz assim em 2 Coríntios 1:11: vocês também devem nos ajudar com oração, para que muitos deem graça em nosso nome, pela bênção que nos foi concedida através da oração de muitos. Ele também chama os crentes a orar sem cessar. Em 1 Tessalonicenses 5,17 ele diz: orai sem cessar. Você vê, a pessoa que mais manifesta não só o amor, mas o ensino mais profundo sobre a soberania de Deus, ele diz: orai sem cessar. Ele não vê nenhuma tensão em dizer: olha, em nosso nome, pelas bênçãos que nos foi concedida através da oração de muitos. E orar, ele diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todas oração e súplica, em Efésios 6,18. Então as páginas das Escrituras e da história estão repletas do poder e da necessidade da oração, porque o Deus Todo-Poderoso escolheu fazer várias das coisas que ele decretou, escolheu ouvir e responder orações, e assim fazer isso. Então, na verdade, o que nós teremos que dizer para as pessoas, em vez de olhar uma tensão que não existe, ore, porque Deus é soberano. A soberania de Deus, em vez de ser um problema para mim, a oração, ela é a razão da nossa oração. A igreja primitiva certamente não sentia nenhuma tensão entre a soberania de Deus e a oração. Sua soberania, de fato, tornou-se o grande fundamento e incentivo da oração daquelas pessoas, naquele momento tão difícil, escuro e de perseguição e morte. Quando eles levantaram suas vozes juntos, no meio da perseguição, da morte, do assassinato, eles se colocaram nas mãos soberanas de Deus. E, por exemplo, em Atos 4:24, soberano o Senhor que fez os céus e a terra e o mar e tudo que há neles. Eles estão orando ao Deus, eles estão orando ao Deus soberano que faz todas as coisas. Quando você olha do verso 21 até chegar aqui, diz assim: depois de mais ameaças, eles nos deixaram ir. Os apóstolos estão contando que eles foram presos, apanharam e ameaçaram eles, dizendo: olha, nós vamos soltar vocês dessa vez, mas se vocês não pararem de pregar, vai ser pior, vocês vão morrer, nós vamos pegar vocês novamente. E quando eles saem todos arrebentados e felizes por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Cristo, eles vão até onde está a igreja, e eles dizem isso: depois de mais ameaça, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo e que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, ouvindo o que aconteceu, a prisão, a ameaça, levantaram junto a voz a Deus, dizendo, então eles oraram: ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E eles não pararam na criação, tu és soberano sobre toda a criação, não, mas eles saborearam a soberania de Deus até na pior situação, no maior horror que já aconteceu no mundo. Eles, na sua oração, saborearam a soberania de Deus no maior crime e a coisa mais pavorosa que aconteceu na história, não é? Então, nessa oração eles continuam. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. E o fato de que Deus soberanamente fez isso, não é, predestinou e orquestrou todas as coisas, não impediu de pedir a Ele para fazer algo novo em suas vidas. O fato de que eles sabiam que Deus tinha decretado todas essas coisas
inclusive a morte do seu filho, e ele era soberano sobre tudo. O fato de eles estarem celebrando isso não faz eles terem dificuldades em fazer oração. Então, na próxima respiração, no verso seguinte, que eles estão declarando isso, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse na cruz. Eles continuam dizendo: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eles não consideraram o seu plano ou a sua própria ousadia como algo garantido, não é? Eles não esperaram simplesmente, Deus vai fazer o que Ele quiser. Eles começam imediatamente a orar. Eles não presumiram que suas orações não faziam diferença em sua providência, ou seja, na providência de Deus. Não, eles oraram porque sabiam que a oração é uma parte vital do plano soberano de Deus para nós. E eles sabiam que a oração realmente muda as coisas, que o Deus soberano sempre planejou responder orações, ou seja, fazer através das orações que Ele mesmo determina o que Ele quer. Então observe o que Deus faz em resposta à oração deles. No verso 23 ao 31 do 4, né? Depois diz assim: e depois de terem orado, o lugar que estavam reunidos foi abalado, tremeu, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram a pregar a palavra de Deus com mais ousadia. Então, primeiro você vê, Deus respondeu o pedido específico, porque eles oraram para, quando eles foram ameaçados para não pregar, você vê que eles não falaram: Senhor, tire todas as ameaças para que a gente tenha paz para pregar. Não, eles pediram a Deus nessa oração, que declararam a soberania de Deus, eles pediram ousadia para pregar. E você vê que Deus respondeu que o final tremeu o lugar, eles foram cheios do Espírito Santo e continuaram a pregar com ousadia, como eles tinham pedido. Nos capacite para pregar com ousadia. Então, mas além de responder a sua oração, Deus sacudiu o prédio, né? O prédio tremeu. Por que Deus fez isso? É como se Deus soberano queria dizer a eles o quanto apreciava ou se deleitava em ouvi-los orar, e o quanto Ele estava pronto a responder a oração deles. Eles foram cheios de ousadia. Então você vê, aqui está então o propósito da oração, escreve um puritano olhando para isso. Não para que a vontade de Deus seja alterada, é óbvio, mas para que seja realizada em seu próprio tempo, da sua maneira, de uma maneira que nós sejamos transformados. Ou seja, nós não oramos como se Deus precisasse de algo de nós, não é? Visto que Ele mesmo, a Bíblia diz, nos dá a vida, o fôlego e todas as coisas, inclusive as orações. Ele não é servido por mãos humanas, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Atos 17, 25, né? Então nós oramos porque Deus atende as nossas necessidades reais, profundas e desesperadas, nossas e do mundo, por meio das nossas orações. E porque Ele atende essas necessidades reais, profundas e desesperadas em nós, então nós oramos. João Calvino, eu estava lendo esses dias as Institutas, e João Calvino lá destaca brevemente 6 grandes benefícios da oração e de orar a um Deus que é soberano. Nas Institutas 3:20.20.3. E essas 6 razões pelas quais oramos, mas simplesmente é o fruto feliz de uma vida inteira de reverência diante do trono
da providência, em vez de olharmos a providência de Deus em sua soberania como algo que deixasse a oração como desnecessário, porque Deus decidiu administrar tanto do mundo e da história por meio da oração, em parte porque Ele deseja abençoar, não é, a nós, seus filhos necessitados, finitos e escolhidos por Ele na eternidade, e nos abençoar muito além das nossas escassas expectativas e imaginação. Nas nossas orações nós colocamos comprometidos em estar sendo guiado pela palavra, colocamos nossas expectativas e a nossa imaginação diante de Deus. Deus sempre mostra que Ele faz muito mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Isso é maravilhoso, quando nós pensamos no que pedimos e no que Deus fez, no que imaginamos e como era muito melhor. Portanto, além das realidades de que Deus realmente responde à oração e que Ele nos ordena que nós oremos, há muitas razões abençoadas para orar ao nosso Deus soberano. Há várias, não é? E brevemente, primeiro, para que nosso coração fiquem mais unidos ao de Deus. Então, primeiro, essa é a primeira coisa breve que Calvino coloca. Então, primeiro, que nossos corações sejam inflamados com desejo zeloso e ardente de sempre buscar a Deus, amá-lo e servi-lo. E na oração, enquanto nós acostumamos, a oração nos ensina diariamente que cada necessidade nossa é suprida por Deus. Se nós não orarmos, ainda assim você vê necessidades são supridas, mas você acaba não vendo todas elas como vindo das mãos de Deus. Então, nos acostumamos em cada necessidade fugir para Ele. Isso treina nosso coração de que Ele realmente é um refúgio. Porque tem pessoas que falam, vivem atemorizadas e apavoradas e sem paz, porque Deus não é um refúgio, como diz o Salmo 91, é o baluarte, o refúgio, o esconderijo do Altíssimo. Ele não aprendeu a ver Deus assim, não é? Ele não se acostumou em cada necessidade fugir para Ele como uma âncora sagrada que o sustenta. Nos dias piores, ele não consegue ver Deus assim. Então, você vê, o mundo recebe muito de Deus, o mundo geral, o sol nasceu hoje, comida, mas como eles não tinham feito oração sobre todas essas coisas, eles não são gratos a Deus. É como se não tivesse vindo da mão de Deus. Se eu falasse, Senhor, a minha respiração hoje, a minha capacidade de trabalho, a minha sanidade, oh Deus, me dê todas essas coisas, opere todas essas coisas na minha vida, eu ia ser grato por estação, por me mexer, por respirar. Mas porque eu não oro, eu começo a achar que essas coisas estão chegando a mim e não estão vindo de Deus, estão vindo de algum lugar, estão vindo de alguma coisa. No final do dia, eu não estou grato porque respirei durante o dia, eu não estou grato porque minha mente funcionou, eu não estou grato por cada coisa que aconteceu. A força, eu me mexer, não me deixou grato. Eu me mexer da minha casa para o trabalho, dentro da minha casa, não me deixou grato, porque eu não fiz oração a Deus a respeito de todas essas coisas. Eu começo a achar que essas coisas chegaram a mim de outro lugar e não de Deus. A oração nos treina a perceber como tudo vem de Deus, à medida que eu sinto que sou um feixe de necessidades que é totalmente suprido a Ele. Eu me aproximo, fico próximo de sempre ter um coração grato por todas as coisas. No pior dia, Deus fez várias coisas maravilhosas na minha vida, mas se eu não oro, não é? Porque você vê eles aqui, eles estão orando a Deus, Senhor, nos capacite para pregarmos com ousadia. No outro dia eles pregaram com ousadia e foram gratos a Deus. Obrigado, Deus, por nos dar ousadia. Eles não se encheram de orgulho, tá vendo? Fui forte hoje, eu fui lá, eu preguei. Não, eles oraram a Deus. Então eles sabiam que a ousadia para pregar vinha de Deus. Então observe uma mistura de alegria e oração no Salmo 34,
Poucas coisas vão alimentar nosso desejo e amor por Deus como a oração, nossa percepção das suas mãos se movendo na nossa história, na história, e poucas coisas irão esgotar nossa determinação espiritual e paixão, como a falta de oração. Não há paixão no seu coração sem oração, e não há também gratidão, ainda que Deus faça muitas coisas por você. Então observe essa mistura aqui no Salmo 37, 4 a 7, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Fique quieto diante do Senhor e espere por Ele com paciência. Então, deleite em Deus transborda o quê? Em oração a Deus. Estando em sua presença, entregando o nosso caminho a Deus, ele diz, e expondo o desejo do nosso coração diante dele. O próprio Salmo que está falando sobre isso é uma oração a Deus. E a oração em Deus aumenta o nosso prazer e desejo por Ele. E à medida que eu me deleito nele, Ele satisfaz os desejos do meu coração, que são desejos de um coração que se deleita nele. Então a oração também nos lembra consistentemente que em Cristo nós temos uma âncora segura. Nós não chegamos ao final do dia desapercebidos. Não é? O que paira sobre o mundo, como Paulo diz em Romanos, é que, tendo conhecido Deus como Deus, eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem foram gratos. Ora, se o homem passasse o primeiro momento do dia orando, pedindo tudo a Deus, não é? Ele poderia no final do dia agradecer a Deus pelo sol que brilhou sobre ele, mas ele não, à medida que ele não ora, ele não vê nada vindo das mãos de Deus para a sua vida, e não tem uma âncora firme da alma, como está em Hebreus 6,19. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiser, e será feito para você. Então, a maior comunhão com Jesus aumenta a eficácia da nossa oração, muitas das vezes, apenas porque alinha o nosso coração ao propósito de Deus. É óbvio que a eficácia da minha oração está cada vez mais abundante, à medida que as palavras de Cristo permanecem em mim. E quando nossos corações estão alinhados com o dele, quando estamos mais satisfeitos com Deus, mais satisfeitos que o nome dele seja glorificado no mundo, buscaremos e receberemos e desfrutaremos mais dele, especialmente em oração. Então, desejo que em cada coisa Deus seja santificado, aumenta em nós. Nossas orações vão sempre estar de acordo com santificado seja o teu nome, não é? Então, cada vez mais nós experimentamos o transbordar do desejo do nosso coração que se alinhou ao de Deus, vendo Deus fazer aquilo que mais glorifica o seu nome em nossas vidas. Em segundo lugar, ele diz, para que nossos desejos sejam purificados. Essa é outra coisa para a qual a oração nos abençoa, para que não entre em nossos corações nenhum desejo, nenhum propósito do qual temos vergonha. Ele diz de torná-lo Deus uma testemunha do nosso desejo. Se tu tem um desejo ruim, você só vai procurar gente estranha para ser testemunha do teu desejo. Mas se você tem um desejo desonesto, você não vai procurar uma pessoa honesta para falar, olha, o meu desejo é fazer isso, porque você sente vergonha. Essa pessoa vai pensar, você deseja isso? Você quer fazer isso? É o que você quer? Calvino está dizendo o seguinte, a oração, ela purifica os nossos desejos, porque se realmente eu tenho consciência de que estou diante de Deus e vou colocar meus desejos diante dele, eu teria vergonha de colocar qualquer coisa diante dos olhos dos quais os querubins e serafins se tapam, falar algo, manifestar a ele um desejo que é completamente contrário à sua santidade, um desejo baseado em ambição, em orgulho, centrado em mim, não em Cristo. Então a verdadeira oração, ela purifica os meus desejos, porque eu já começo a ver, isso aqui é indigno, eu não posso botar isso diante de Deus, isso aqui não, aquilo não, ora, como eu colocar isso diante de Deus? A oração, ela purifica os nossos desejos, não é? Eu não quero tornar Deus testemunha, é o que a palavra que ele usou, desses desejos,
Quando você tem um plano mau, quando você quer fofocar, você vai procurar quem? Quem gosta de ouvir fofoca. Quando você tem um plano mau, você vai procurar alguém que é mau o suficiente para gostar do seu plano. Mas você não vai procurar quem não gosta de fofoca. Ou quando você quer fazer algo mal, você não vai procurar alguém que diga: você vai fazer isso? Você vai confessar o seu desejo e até pedir ajuda para alguém que se pareça contigo. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós oramos continuamente, nossos desejos são purificados. Há vários desejos nos nossos corações que nós vemos, isso aqui nunca podia ser colocado diante de Deus. Então, em vez de eu colocar ele como um desejo, eu coloco como uma confissão, como um arrependimento. Não é? Então, porque sem deleite em Deus, eu vou ter desejos que não visam santificar o seu nome. Mas o primeiro desejo da oração é: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. A partir de eu sei que eu estou diante de um Pai, que apesar de ser meu Pai, é transcendente, está nos céus, eu quero que o nome dele seja santificado, todos os meus desejos já estão sendo purificados. Não é? A oração fiel expõe os nossos desejos míopes, egoístas, terrenos. Quando abrimos nosso coração diante de Deus, muitas vezes sentimos como nossos desejos são desejos da escuridão. E Tiago nos avisa assim: o que causa briga e dissensões entre vocês? Não é isso que suas paixões estão em guerra dentro de vocês? Você não tem porque você não pede, e você pede e não recebe porque pede errado, para gastar com essas paixões pecaminosas. Você vê, se a pessoa orar de verdade, ela vai ser purificada dessas paixões. Como? Ele fala assim: vocês devem fazer guerra contra essas paixões. Agora, como nós fazemos guerras contra desejos rebeldes em nosso coração? Ele continua no texto: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Como eu resisto ao diabo e ele se afasta de mim? Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Humilhe-se perante o Senhor e ele te exaltará. Então, Tiago 4, 7, 8 e 10. E qual é a melhor forma de nos humilharmos então? É reconhecer o quão rebelde aquele desejo era. Tiago diz: vocês vivem em guerra porque vocês estão sendo controlados por paixões, e vocês pedem e não recebem porque pedem mal. A oração, você vê, nos leva para aquele lugar onde nós nos submetemos. Ele diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e nos aproximamos dele, e você vê como a oração já está fazendo. Eu estou me humilhando, eu estou vendo aquelas paixões que guerreiam dentro de mim, e eu resisto o diabo como? Me aproximando de Deus, me submetendo a Deus. Orar a um Deus soberano também nos lembra que mesmo nossos desejos e pedidos mais nobres e puros podem ficar sem resposta, e isso não tira a nossa paz. Porque se ele não fosse soberano e eu não tivesse resposta, eu ia pensar o quê? Poxa, Deus queria muito fazer isso, mas ele não pôde, ele não consegue, é difícil demais. Então orar a um Deus que não fosse soberano não traz nada, né? Mas orar a um Deus soberano nos lembra que mesmo os desejos e pedidos mais nobres podem ficar sem respostas, e nós ficamos em paz, porque a sua providência nos assegura que se ele não dá, não é porque ele não pode, não é porque é difícil para ele, não é porque aquilo está além das suas possibilidades. Se ele não responde, seja imediatamente ou nunca, é porque ele tem um plano melhor. É a única explicação: ele é soberano. Não havia nada que pudesse, no meu pedido, mesmo bem ponderado biblicamente, que ele não pudesse fazer. É óbvio que ele tem um propósito de fazer além daquilo que eu estou pensando ou imaginando para o meu bem. Por quê? Porque ele é soberano. Se ele não fosse soberano, poderia ser por outra razão, poderia ser porque as situações estão complicadas demais, difíceis demais. Por mais dolorosas que sejam as orações não respondidas, elas são suportáveis com paz para aqueles que oram de verdade a um Deus soberano. Não é? Eu diria que até mesmo elas são estranhamente preciosas, porque nós sabemos que o Deus que nos ama está penetrante e meticulosamente no controle de tudo.
E se as coisas não vão acontecer como nós colocamos diante dele, não há nenhuma possibilidade de ser porque aquilo era difícil demais, ou Deus queria, mas não pode agora, mas só vai poder daqui a um tempo, porque agora ele não está podendo, como pessoas às vezes prometem nos ajudar daqui a um tempo, mas não podem agora. Se ele não faz agora, é porque ele não quer. Se ele faz depois, é porque ele sabe que depois é melhor. Ou se ele não faz nunca, também é porque ele quer fazer algo além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas se ele não fosse soberano, nós acharíamos que ele não fez porque não pôde, ou porque ele não podia lidar com as pessoas, ou porque ele não podia lidar com aquele cara lá que tem um suposto livre-arbítrio que ele não tem controle. Em terceiro lugar, para que estejamos melhor preparados para agradecer, é o que Calvino coloca, que estejamos preparados para receber seus benefícios com verdadeira gratidão de coração e ação de graças. Benefícios que nossa oração nos lembra, vem das suas mãos. Por isso que eu vi, se você transforma todas as suas necessidades, se você no final do dia você agradece a Deus, porque no início do dia você pediu a Deus, você colocou diante de Deus as necessidades do dia, diante dele claramente, as coisas mais simples e as mais complexas, no fim do dia você pode estar grato. No fim do dia de alguém que não faz isso, quer ele diga ser cristão, quer seja ímpio, ele não está grato, ele não pediu a Deus, então ele não se sente devedor, ele não sente que foi a graça de Deus, ele dá por concedido. Deus fez o sol brilhar, meu coração bateu, eu respirei, eu pude pensar, mas só porque é assim mesmo, é como as coisas são. Você vê, a oração pode nos tornar ainda mais conscientes de que tudo que Deus está fazendo por nós e ao nosso redor, está fazendo com um plano determinado. E essa consciência multiplica os motivos de gratidão. Talvez a gente no final do dia não tenha, eu vou orar, eu vou agradecer a Deus, mas eu não tenho muitas palavras, porque eu não coloquei em palavras claramente todas as minhas necessidades. Deus supriu um monte delas, e simplesmente no final do dia eu sou ingrato. Como eu não coloco isso em oração, Paulo diz, coloque todas as coisas diante de Deus em oração. Como eu não coloquei tudo em oração, tudo que ele fez durante o dia, para mim, ele não fez. Era como se ele não tivesse feito. Então o apóstolo Paulo torna essa conexão explícita assim: tu também nos deve ajudar com a oração, para que muitos deem graças por nós, pela bênção que nos foi concedida por meio da oração de muitos. Ou seja, porque todo mundo junto está orando para me pregar na tal cidade, e pessoas se converterem, quando elas se converterem, todos ficarão gratos. Todos saberão, nós oramos, é Deus que está fazendo isso, todos ficarão gratos. Ninguém vai dizer assim, é assim mesmo, Paulo pregou, aconteceu. Não, como nós transformamos juntos tudo isso em oração, quando Deus fizer, todos nós vamos estar gratos. Todo presente, Tiago diz, todo dom perfeito vem de Deus, mas quando você não coloca em oração isso, você recebe todos esses dons perfeitos que vêm de Deus, e você não é grato, não é? Ele dá a toda a humanidade, a Bíblia diz, vida, fôlego e tudo o que cada homem teve hoje, Deus deu, e isso faz parte da razão, da condenação final dos homens. Não lhe foram gratos, e a oração é que treina você para isso. A oração abre os nossos olhos para cada vez mais ver tudo que Deus dá, especificamente para o que Ele dá em resposta à oração, e muito além das nossas orações, para todas as bênçãos não pedidas que Ele derrama sobre nós. Em quarto lugar, para que possamos sentir o peso da sua bondade, que tendo obtido o que buscávamos, estamos convencidos de que Ele respondeu às nossas orações. Devemos ser levados a meditar sobre a bondade de Deus, sobre o favor de Deus. Muitas pessoas estão muito pouco conscientes. Se elas passassem orando parte da sua manhã sobre as corrupções do seu coração, eles poderiam ser gratos a Deus no final do dia por aquilo que a graça fez, constrangendo essas corrupções, nos fazendo vencer essas corrupções, mas nós não oramos.
Então, quando foi a última vez que Deus respondeu claramente uma das suas orações? Talvez você nem tenha feito nenhuma oração clara, nem você sabe. Como é que você seria grato ou estaria maravilhado com a bondade de Deus? Você consegue se lembrar de uma ocasião em que algo pelo qual orou realmente aconteceu e as circunstâncias o levaram a concluir que isso é a resposta de Deus à oração, e você viu mais da bondade de Deus, e você foi mais cheio da gratidão de Deus? Então, para esse momento, o céu espreitam através das nuvens de tudo que sofremos e suportamos, para nos lembrar que o nosso Deus é todo poderoso e cuida de nós. Para qualquer pessoa em Cristo, a bondade de Deus não é uma experiência marginal, ocasional. Ele como se vê como um feixe de necessidades diante de Deus, ele tem uma experiência contínua e profunda da bondade de Deus. Nós vimos Pedro dizer: se é que você provou que Deus é bom. Ele coloca isso como condição de você ter sido regenerado. Ele diz: ele está falando sobre o homem regenerado, e você também, se é que você provou que Deus é bom, se é que teu coração está cada vez mais encantado com isso. E a oração faz isso, e sempre será assim. Deus nos salvou, Efésios 2,7 diz, para que nos séculos vindouros mostre a imensurável riqueza da sua graça na bondade para conosco em Jesus Cristo. Ou seja, ele tem uma bondade imensurável para conosco, mas que só pode ser vista, ampliada. Nós só podemos crescer em ver isso, né, na vida de oração. Cada vez que oramos, nós convidamos o nosso coração para outro vislumbre disso, outra sensação da sua suprema gentileza, do seu supremo afeto, outra ocasião para despertar nossos corações egoístas, impacientes, resmungões para a bondade de Deus. No final do dia, em vez de a gente estar resmungando, a gente está: o Senhor é bom, não é? Nós estamos fazendo como aquele salmo que repete tanto que a gente não entende. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Louve a Deus por isso, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E por isso, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Você vê, ele está vendo a bondade, está vendo a misericórdia de Deus. Ou como o Salmo 23, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas será que as pessoas percebem isso? Será que no final do dia elas estão realmente felizes, alegres, porque elas sentiram a bondade e a misericórdia perseguindo? Sem a oração, isso se esvai, essa percepção. Em quinto lugar, para que possamos confirmar suas promessas soberanas. Esse uso e experiência podem, de acordo com a medida da nossa fraqueza, confirmar a providência de Deus, embora nós compreendamos que Ele promete nunca falhar. Então, é da sua vontade que se abra o caminho para nós chamarmos a Ele no momento da necessidade, mas também que Ele sempre estende a mão para ajudar em todas as coisas que a gente não consegue enxergar. Quando nós oramos, nós já estamos exaltando a Deus, porque nós estamos acreditando na sua palavra. Senhor, enche o meu coração de paz hoje, que eu desfrute da tua paz em todas as situações. Por quê? Porque eu acredito no que Jesus disse: minha paz vos dou. Senão, em vez de orar a Deus: Senhor, me dê paz, eu ia dizer: não, mas não tem jeito, porque eu sou uma pessoa muito tensa, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu tenho a tireoide que não funciona. Você vê, isso é uma oração da incredulidade. Mas a oração que pede: Senhor, enche o meu coração de paz, me faça desfrutar da paz que excede a todo entendimento. A própria oração já é uma exaltação a Deus, porque a oração é estar dizendo a Deus: eu creio, Deus, eu creio que a paz é algo que tu dá, eu creio que a paz é algo que tu opera em meu coração. Então, quando nós oramos, nós acreditamos no que Ele falou, nós acreditamos que Ele ouvirá, nós acreditamos que Ele responderá, nós acreditamos que Ele nunca nos deixará. E é por isso que eu oro: Senhor, não me deixe. Deus, em todos os meus caminhos hoje, esteja comigo, porque eu sei que Tu disseste: nunca te deixarei, nem jamais te
desampararei. É por isso que eu estou lá, que Ele cumprirá todas as suas promessas, incluindo as promessas sobre a oração. Jesus diz aos seus discípulos, eu digo, peça e será dado, bata e será aberto, busque e acharás. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, encontra, e a quem bate será aberto. Quando oramos, nós estamos levando Jesus a sério. Mas você vê, se nós não oramos, mesmo que Deus tenha aberto coisas, nós, no final do dia, não somos gratos pelo que aconteceu. E esperamos que nosso Pai Celestial nos dê bons presentes, como Ele diz, olha, vocês sendo maus, dão boas coisas aos nossos filhos, vocês acham que o meu Pai não fará o mesmo? Ele sempre fará isso, e nos dará aquilo que é melhor para nós, como homens maus como nós. Não damos ao nosso filho se ele pede uma faca, não é? Se ele pede algo que nós sabemos que o destruirá, nós não damos algo melhor. E ele diz, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você vê, Ele nunca vai negar nenhum desejo criado em nós por Ele mesmo. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Portanto, a oração prova a fidelidade de Deus ao responder nossas orações específicas, em sua sabedoria e no tempo adequado, não é? Como Ele disse que faria. E a oração também nos permite, entretanto, provar todas as outras promessas de Deus. Então, Calvino diz, aqui nas Institutas 3.20.2, nada nos é prometido que se espere do Senhor que também não seja ordenado pedir em orações. Ou seja, não há nada que Deus prometeu que Ele não disse que nós não devemos orar a respeito daquilo. Então, uma maneira pela qual a oração serve à providência de Deus e a nossa alegria nele, é nos convidando a suplicar que Ele faça o que Ele prometeu que ia fazer nas Escrituras. E se você deseja começar a orar pelas promessas de Deus, deve conhecer essas promessas. Nós ficamos aqui na igreja meses estudando apenas as promessas de Deus e como utilizá-las na nossa vida espiritual. E em sexto lugar, não é? Para que possamos estar mais satisfeitos em Deus. É a sexta coisa que Calvino colocou, que ao mesmo tempo abraçamos com maior deleite as coisas que reconhecemos terem sido obtidas por oração. Por exemplo, as mães amam seus filhos, mas poucas mães amaram mais seus filhos do que Ana, porque Samuel foi fruto de uma contínua oração diante de Deus. Muitas mães têm um filho, é maravilhoso, mas tive um filho, tive relação sexual com meu marido e tive um filho, não há gratidão nenhuma. Ela acha que simplesmente aquele filho veio de qualquer lugar, ela não vê como aquele filho tendo vindo das mãos de Deus. Mas Ana, porque esse é o filho por quem eu orava, ela via Samuel como, infelizmente, muitas mães não veem seus filhos, porque como ela não orou, ela não acha, ela não tem o seu coração cheio de gratidão, porque aquilo é algo que Deus deu. Mas Ana, é óbvio que o filho de todas as mães é tão dado por Deus quanto o de Ana, mas Ana tinha uma especial percepção de que Deus tinha dado um filho a ela, não é? Então Deus criou a oração para servir e magnificar a nossa alegria. Ana tinha uma profunda alegria em Deus por ter lhe dado um filho, pela bondade de Deus. Outras mães gostavam, amavam seus filhos como mães, mas elas não tinham uma profunda alegria em Deus, talvez tivesse só no filho. Mas Ana tinha uma alegria em Deus por causa de Samuel. Jesus diz precisamente isso quando diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peça e receberá, para que a sua alegria seja completa. Quer dizer o seguinte: quando você recebe do Pai, sabendo que foi por causa do meu nome, do meu sacrifício, daquilo que eu fiz, a alegria de vocês é completa.
Nós podemos dizer que Ana estava antes, né? Mas ela poderia ter uma alegria completa em Deus por tudo que ela recebeu em Cristo, inclusive Samuel. Então não é simplesmente um filho, por causa da biologia. O coração não apenas expõe a bondade de Deus por causa da oração, né? Inspira gratidão a Deus, mas também acende a nossa alegria. Você vê, Jesus diz, quando você percebe todo dia que tudo que você recebe está vindo de Deus, a sua alegria é completa. Mas quando você percebe que tudo está vindo do Pai, em meu nome, então a alegria de vocês é completa mesmo. E então isso inflama a nossa alegria em chamas indizíveis e cheias de glória. Então, orações atendidas estão nos acendendo para inflamar a felicidade verdadeira e eterna que foi colocada em nossos corações. E à medida que nossa alegria em Deus aumenta, sua glória aumenta cada vez mais em nossa vida. E a nossa vida e a nossa oração é para que o nome dele seja santificado. Você vê tudo que a oração faz. Deus não pode ser glorificado se não estamos satisfeitos, nos deleitando nele pelo que ele é, em nossa alegria transbordante. A gente pode falar, dou glória a Deus, se não há um deleite, a minha alegria nele não é completa, como Jesus disse que é uma das coisas que a oração faz, então Deus não é glorificado na minha vida. Portanto, se a oração desperta uma satisfação mais calorosa, intensa em nossa alma, exalta sobre a sabedoria de Deus, o poder de Deus, a bondade de Deus, o valor de Deus, então você vê como a oração é a chama da vida, exatamente porque Deus é soberano. Não há nenhuma tensão entre as duas coisas. À medida que pedimos, recebemos e nos regozijamos, ele obtém mais glória, que é o grande propósito da história e cada um dos nossos papéis na história. Não é? Então, se Deus é soberano, por que nós oraríamos? Quanto mais nós exploramos a soberania de Deus e a oração, o casamento dinâmico entre esse casamento dinâmico e vibrante, né, entre a oração e a providência soberana de Deus, a nossa pergunta não tem nada a ver com nenhuma tensão. A nossa pergunta é: como nós poderíamos não orar? Como poderíamos passar o dia sem orar? Como nossos corações estariam incendiados de alegria, gratidão, deleite, visão da grandeza de Deus, se nós não estivéssemos em constante oração a esse Deus soberano sobre todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar.